bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT. E hoje é um vídeo que tem vários livros e vários filmes, mas eu vou explicar por que é a mesma obra. É o seguinte, eu vi um filme na Netflix há um tempo atrás, que eu revi agora pro canal, chamado Holding the Man. E era um filme que contava a história do Timothy Conigrave, que era um garoto australiano, e o seu namorado chamado John Calleo. O filme vai passando, eles vão se apaixonando, passando por vários problemas, até que os dois se testam como positivos, né, pelo vírus do HIV. Quando acabou o filme, aparecia que era uma história real. E aí eu fiquei chocado. E fui atrás, porque eu descobri que o Timothy Conigrave tinha escrito um livro chamado Holding the Man. Então, hoje eu queria falar sobre ele, que é esse livro aqui, chamado Holding the Man, do Timothy Conigrave, que foi um sucesso, é um best-seller lá na Austrália. Depois que virou um filme, virou mais sucesso ainda e tá no Netflix também. Essa capinha aqui é exatamente a capinha do filme. E uma coisa que eu não sabia também é que essa obra do Timothy foi adaptada para o teatro pelo Tommy Murphy. Foi adaptada, estreou em 2006, lá em Sydney, na Austrália também. E, olha só, o Tommy Murphy, que foi o diretor da peça e o roteirista, também foi o roteirista do filme, do longa, que está na Netflix, Holding the Man. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Bom, uma das coisas muito interessantes que eu achei, primeiro, é porque quando eu tinha visto o filme, eu fiquei emocionado com o final, porque o Timothy e o John, eles conviveram com o vírus do HIV numa época onde o tratamento não era tão eficaz como é hoje, então é uma outra história de um tempo passado. Isso não é spoiler, gente, porque essa história já existe há muito tempo, tá? E faz parte de como que o livro surgiu. O livro surgiu, na verdade, depois da morte do John Calleo, e o Timothy, vendo tudo isso, ele resolve escrever um livro contando a história dele e do seu amor, né? De uma vida inteira. Então o Timothy começa a escrever o Holding the Man, que é o livro. E ele publica o livro, ele termina de escrever pouquíssimo tempo antes dele mesmo falecer. Então ele nunca soube que esse livro virou um best-seller, ele nunca soube que foi adaptado, ele nunca soube nada, ele só queria escrever isso, queria escrever essa história. Então, pra mim, assim, o filme, ele é muito legal mesmo. Agora, eu acho ele um pouco longo demais, assim. Ele tem umas 2 horas e pouco, mas acho que nem é pelo tempo tanto, mas pela sensação. Eu não sei, o ritmo não foi tão bom pra mim. Mas os dois atores, que são esses dois, são maravilhosos. As pessoas vão se identificar um pouco ou muito com os personagens. Uma das coisas que me emocionaram muito foi quando acabou e eu descobri que era uma história real. Pra isso foi quando eu olhei e falei, o que? Essa história existiu? E a melhor coisa que existe disso tudo que eu posso falar é esse livro. É muito bom, é muito bom. Claro, infelizmente, eu não sei como ninguém traduziu ele para o português ainda, ele só tem em inglês. Mas ele é muito bom. E aí, coisas interessantes que você vai lendo sobre o Timothy. O Timothy era ator. Ele passa por uma faculdade de artes cênicas. O John era capitão de um time de futebol americano. Holding the Man, que eu não sabia, eu fui ver na peça, que tem uma notinha de rodapé explicando. Holding the Man é uma falta dentro do futebol americano. De alguma maneira ela é uma penalidade não merecida. Enfim, tem várias horas que eles se dizem muito injustiçados. It's unfair, é injusto eles estarem passando, né, pela tragédia naquela época de viverem com o HIV e de desenvolverem a doença da AIDS. Então, tem esse paralelo. Ao mesmo tempo, no livro Holding the Man, tem várias horas a expressão holding, ou seja, ele estava holding the hand of the lover, sei lá, ele estava de mãos dadas, ele queria muito holding him, ele queria muito abraçar o John. Então, tem toda hora holding, das mais diversas maneiras. O Timothy, no livro, você vai vendo toda hora ele se apaixonando pelo John. Ele ficando inseguro, se ele sai, como que é o primeiro beijo, como que eles se apresentam. Você vai vendo tudo isso e aí depois também tem uma hora que eles ficam juntos e eles se assumem para as famílias deles e a família do John responde um pouco mais agressiva.
não gosta tanto, e tem uma discussão, que não é nenhuma discussão, mas tem um pensamento do Timothy que vai influenciar a relação deles, é porque o Timothy acha que eles são pouco experientes sexualmente falando, e que eles são jovens e que eles precisam abrir a relação. E o John leva isso muito triste, porque ele fala, mas é algum problema comigo? Você não me ama? E o Timothy fala, não, eu gosto, eu amo você, tá tudo certo, mas eu acho que a gente precisa experimentar mais. E o Timothy, ele expõe pra gente todos os pensamentos dele. Então você vai vendo ele enfrentando algumas situações e o que ele está pensando e o que ele fala, o que ele não fala, o que ele acha, o que ele não acha. Então eu super recomendo vocês lerem esse livro. Eu terminei de ler ontem esse livro. Ontem eu estava lendo, quando foi chegando no final, claro que eu já sabia o final, isso não é o que menos importa. Qualquer pessoa que vai ler vai saber que o Timothy não está vivo. Mas quando você vai chegando no final, e aí começa o teste do HIV e você sabe para onde tudo aquilo vai dar, o livro, mais do que o filme, dá a sensação exata do que eles passaram. A peça, ela é muito mais fácil de você ler, ela é muito mais rapidinha, óbvio. Esse livro aqui tem umas 300 páginas em inglês, então é uma leitura que te demanda, né? Mas, gente, é muito bom mesmo. Esse livro é muito bom. E assim, eu fiquei lendo, imaginando esse garoto, porque essa história toda foi com ele muito novinho. Então, assim, ele escreveu um puta livro. E o Timothy, ele era ator, mas ele começou a escrever peças. Então também tem várias peças dele que foram encenadas lá em Sydney. E o Tommy, o diretor do Holding the Man, ele fala que tem uma loucura também de estrear essa peça lá, porque eles estrearam o Holding the Man num teatro onde o Timothy já tinha atuado. Então tem toda uma parada. Agora, uma coisa que eu não sabia, que vai ser meio que a dica de hoje, é porque eu ainda não consegui ver, porque eu acabei de descobrir isso, é que existe um documentário, além do livro, da peça e do filme, existe um documentário chamado Remembering the Man, ou seja, Lembrando do Homem, que é um documentário que foi lançado, feito no ano passado, rodou vários festivais também, ganhou prêmios. Eu descobri ontem, eu não sabia que isso existia. É um documentário sobre a vida do Timothy e do John. Eu vi que nesse documentário eles encontraram uma entrevista que o Tim tinha dado sobre a vida dele, sobre o livro que ele ia fazer, sobre a relação dele com o John. Então eles usaram a voz e a entrevista do próprio Timothy para narrar o documentário sobre a vida e a morte dele. Tem o trailer, eu vou botar o trailer aqui, que eu achei e vi agora há pouco. Então, assim, eu não sei como ver o vídeo, eu vou tentar pesquisar e botar o link aqui embaixo na descrição, porque eu quero muito agora tentar ver também. Enfim, tem várias fotos dos dois. Ai, gente, é muito emocionante. Agora, então, só para vocês terem um gostinho dessa história, eu vou ler para vocês alguns trechos do livro, tá? Enquanto eu caminhava com John para a estação de trem, ele me disse: eu gostaria que a gente pudesse dar as mãos adequadamente. O peso do que ele disse pairou no ar. Talvez um dia, quando as coisas mudarem. Existe um câncer gay? Câncer gay? O que será que isso significa? Médicos com vasta experiência em São Francisco e Nova York estão noticiando o aparecimento de um câncer chamado sarcoma de Kaposi, visto previamente em velhos no Mediterrâneo e homens judeus, mas nunca em homens jovens. Eu li. Ué, isso não faz o menor sentido. Câncer não é contagioso. Eu mostrei para o John a história do câncer gay. Nós dois ficamos perguntando de onde isso veio e como que isso poderia estar se espalhando. Nós rezamos a Deus para que nenhum de nós tenha pego isso. Como que você se sentiria se a gente abrisse a nossa relação? A testa dele franziu. Você está dizendo ter sexo fora da nossa relação? Com quem? Eu disse com ninguém em particular. Ele ficou encarando a mesa e a sua respiração acelerou. Eu não entendo por que você quer fazer isso. Droga, eu sabia que ele ia ficar chateado. Você sabe que eu amo você, né? Ele não disse nada.
Mas eu tô preocupado de que a gente possa estar perdendo o que pessoas da nossa idade supostamente têm que estar vivendo. Eu me sinto inexperiente sexualmente. Você não sente isso? Você só teve sexo comigo. Mas eu não quero ter sexo com mais nenhuma pessoa. Ok, mas você me permite ter? Eu não sei por que você quer ter. É alguma coisa sobre mim? Não, eu não acredito que é justo esperar que os nossos amantes completem e saciem todas as nossas necessidades. De você eu tenho afeto, parceria, amor e sexo. Mas o que eu não tô tendo é a adrenalina do flerte ou de experimentar corpos de homens diferentes. Ele parecia que estava entendendo o meu argumento, mas ele não estava comprando isso. A vida é sobre experiência. Eu não quero falar sobre isso, não aqui em público. Eu acho que isso foi um não. O John descobre que a mãe dele está falando para as pessoas que ele tem um câncer, mas não falando que o câncer foi originado em decorrência da AIDS. Mãe, eu tenho câncer, mas é um câncer relacionado à AIDS. Eu não tenho vergonha do que eu tenho. E eu quero que você diga para as pessoas a verdade. Por favor, tente por mim. O que quer que tenha sido que Luz tenha falado depois, deixou John preocupado. É uma pena. Ele concordou, sua respiração acalmando. É uma pena. É sim. Tá bom, tchau. Ele desligou o telefone. Ela reconhece que se eu insistir para ela contar para as pessoas, então ela não sabe se ela pode continuar sendo a minha mãe. Ela não quis dizer isso. Eu sei, mas machuca. Enfim, gente, é uma história que eu amei, eu recomendo muito. Por favor, leiam, é tão legal. Ou se não, vejam o filme, pelo menos vocês vão se aproximar da história deles. Você vai ver que o momento do resultado do HIV é escrotérrimo, dá uma merda. Você vai ver que tem toda a questão de se assumir, a questão de contar para os amigos que eles viviam com HIV, a questão das duas famílias, a questão de você perder o seu amor, a questão de uma relação que abre a relação, entra em crise, o que acontece, e esse amor que existiu durante tanto tempo é lindo, eu super recomendo. E é isso. Eu queria tanto falar sobre esse livro, eu queria ficar falando horas aqui, é maravilhoso, tá? Vejam, e leiam, tá? E se inscrevam, curtam, quem já viu, comenta aqui comigo o que vocês acharam, e a gente vai se vendo aqui no canal, tá bom? Beijo!